Então, aproveito para desejar as boas-vindas, que tenhamos hoje um bom evento, um bom momento de trocas, de aprendizagens, né? Isso é muito importante. Sou uma mulher parda, eu estou usando um óculos cujo aro é cinza, estou com uma blusa azul de margaridinhas, estou usando um batom rosa, meu cabelo acinzentado está preso no alto, eles são curtos na altura da orelha. Ao fundo tem uma parede num tom de rosa um pouco mais escuro. A gente está hoje aqui no nosso último módulo da terceira edição do curso de Educação Permanente, o trabalho de assistentes sociais na educação básica. Hoje contaremos com a colaboração das intérpretes de Libra, Arielle Paiva, que já está aqui conosco. Ela vai trocar com a Helena Vitória e depois com a Gisele. Então, sejam bem-vindas as intérpretes de Libras. Então, o tema da aula de hoje é socializando experiências profissionais na educação básica. A nossa primeira convidada é a Carla Cristina Testoni da Silva. Ela é assistente social, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2006. É pós-graduada em psicopedagogia institucional em 2008. Atua como analista de educação básica na Superintendência Regional de Ensino de São João del Rei, SREMG. Além da política de educação, possui experiência em saúde, clínica de doenças renais e perícias socioeconômicas no ambiente judicial. Participa de cursos de atualização de educação e direitos humanos, saúde mental na escola, comunicação não violenta e convivência democrática. A nossa outra participante, né, facilitadora, colaboradora, é a Beatriz Vitória Menezes Oliveira, assistente social, graduada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, em 2018. Tem especialização lato sensu na área de serviço social na saúde, realizado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, com conclusão em 2020. Tem residência multiprofissional em saúde na área de atenção em oncologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência profissional na saúde e assistência social. Atualmente ela é servidora pública na Prefeitura de Uberlândia, na Secretaria de Educação, especificamente no Grupo Multiprofissional de Atendimento Escolar, que chama GUMAE. E é também uma das diretoras do CRES, né, na seccional Uberlândia, que ela esqueceu de colocar aqui, lindíssima. E o nosso outro participante, lindo, maravilhoso, que concluiu o mestrado ontem, é o John dos Santos Silva, pai da Lolo, é Lolo, né? Mestre em Serviço Social no programa de pós-graduação em Serviço Social da PUC de São Paulo, é coordenador da seccional ABCDMRR do CRES São Paulo e militante do coletivo Ampliações, e que tem sempre contribuído conosco aqui. Bem-vinda, Carla, por gentileza. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, 41 anos. Estou vestindo uma blusa marrom, uso óculos, cabelos castanhos escuros, cacheados, à altura dos ombros. Estou usando um cordão dourado também, uso brincos. E atrás de mim tem uma parede branca, certo? Eu vou começar a fazer a apresentação. Então, como a Claudinei me apresentou, meu nome é Carla, eu sou assistente social, formei em 2006 e vou trazer um pouquinho aqui hoje, né, a minha experiência na educação básica, no Núcleo de Acolhimento Educacional de São João del Rei, Minas Gerais. Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo convite do CRES em participar desse momento tão importante para a formação da nossa profissão, essa formação continuada. O meu objetivo hoje aqui,
né, é trazer um pouquinho da minha experiência no Núcleo de Acolhimento Educacional em São João del Rei, Minas Gerais. Eu queria agradecer pelo convite do CRES, né, para estar participando desse momento tão importante para a nossa profissão. Pode passar, Thalita. Então, como eu disse, né, o objetivo é trazer minha experiência, a experiência do serviço social na educação básica, a partir da minha atuação no núcleo. Pode passar, Thalita, por favor. Tá. Então, eu trouxe aqui primeiro para vocês o que é o NAI, né? Porque eu sei que deve ter muito profissional aqui do NAI assistindo, mas com certeza tem outros profissionais de outros equipamentos, né? Então, o NAI é o Núcleo de Acolhimento Educacional, é fruto da Lei Federal, né, número 13.935, de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de serviço social na rede pública, né, de educação básica, e da resolução da Secretaria Estadual de Educação 4.701, de 2022, que regulamentar essa inserção dos profissionais de psicologia e serviço social nas escolas estaduais de Minas Gerais. Pode passar, Thalita, por favor. Então, como que os núcleos funcionam? Né? Eles são formados, constituídos por duplas de psicólogos e assistentes sociais. Existem núcleos no quantitativo a partir de 6 escolas, né, por município, de 6 ou mais escolas. Os profissionais, eles são classificados como AEB, analistas de educação básica, então analista de educação básica assistente social e analista de educação básica psicólogo. Em São João do Rei, existem 2 núcleos. Cada núcleo, atualmente, atende um total de 7 escolas. Tá? A minha escola, Polo, é o IAB. Pode passar, Thalita, por favor. A minha escola Polo é o IAB Pimentel. Os atendimentos, eles funcionam de forma itinerante. Então, nós fazemos um cronograma, tentamos pelo menos, né, uma vez por mês, estar presente em todas as escolas, porque são muitas escolas, né? E o NAI ele é uma equipe de apoio, então, da Rede Estadual de Educação. E aqui eu trouxe que é importante que tem na resolução, que é vedar aos profissionais dos núcleos, né, prestarem atendimento clínico no âmbito escolar. E aí nós temos, né, o caderno orientador, quem é do NAI aí sabe, é o caderno orientador, fala sobre o trabalho do assistente social, do psicólogo, o trabalho conjunto, né, que vem detalhando, né, o nosso serviço. Pode passar, Thalita, por favor? Então, eu achei importante trazer que o serviço de psicologia ele só iniciou em fevereiro de 2023. Então, tanto eu quanto a assistente social Roberta, que é do outro polo, nós ficamos 7 meses sem o profissional da psicologia. Tá? Então, isso fez com que nós uníssemos forças, né, entre as assistentes sociais para poder dar início ao trabalho. Pode passar, Thalita, por favor. E nós desenvolvemos o nosso trabalho, nós falamos assim que estruturamos, né, o trabalho em 4 eixos de atuação. Então, primeiro, nós fizemos o diagnóstico das instituições, que é o diagnóstico situacional, né, onde nós realizamos as visitas técnicas para as escolas dos nossos polos, com o objetivo de conhecer o espaço físico, estabelecer vínculos com as equipes escolares e apresentar, né, oficialmente o trabalho do NAI. Nós só estamos chegamos. E para isso nós desenvolvemos um roteiro, né, um formulário. Eu até tentei colocar aqui mais cedo, mas ficou bem pequenininho, onde nós vamos anotando, né, todas as informações das escolas, as características, questão de quantitativo de alunos, os segmentos atendidos, profissionais, dias de módulo, todas as informações, né, nós realizamos. Pode passar, Thalita, por favor. Depois o estudo documental, que é essencial, né, para o início do nosso trabalho. Então, nós nos apropriamos, né, dessa documentação da legislação educacional, incluindo a resolução da Secretaria Estadual de Educação. Agora ela está atualizada, mas ela era de 2022, agora é a 1948 de 2024. Os projetos políticos pedagógicos, né, o PPP,
os regimentos escolares, porque cada instituição tem o seu PPP, tem o seu regimento, e as outras legislações, né, que, que regulamentam, né, o funcionamento das escolas. E por que isso é importante? A gente está num espaço onde é totalmente novo, né, para a gente não conhecia, eles não conheciam a gente, então é essencial que a gente se aproveite dessas informações para conhecer realmente, né, o funcionamento e tudo mais. Pode passar, Thalita, por favor? E aí aqui, eu e a Roberta, né, como eu disse, né, começamos sozinhas, fizemos essa análise institucional, essa análise documental, e assentamos e falamos assim, e agora? O que vamos fazer? Né? Porque totalmente novo ali, tudo para a gente, não conhecíamos nada. E aí a gente queria saber a realidade, a percepção dos alunos, que é o maior público atendido, né, por nós nas escolas, na educação. E aí tivemos a ideia de criar um projeto de intervenção, que demos o nome de Sua Voz em Ação, para dar voz a esses estudantes sobre a verdade deles nas escolas, sobre como que eles viam essas escolas, qual é a motivação para estarem ali dentro, quais os maiores problemas identificados na realidade escolar, né? E esse instrumento, ele foi estratégico para a nossa prática profissional, porque a partir dele é que nós realmente, vamos dizer assim, demos o pontapé inicial mesmo, né, para as intervenções, para as atividades, para as interações com a comunidade escolar. Ele permitiu, né, foi uma ferramenta que permitiu sistematizar o nosso trabalho, né, definir as metas, planejar as ações, né, a partir das análises dos resultados e aperfeiçoar mesmo nossas práticas. E aqui eu queria dizer assim que a gente fez o projeto, enviamos para a superintendência, para os nossos pontos focais, né, dentro dessa logística do NAI, nós temos pontos focais, que são funcionários dentro da superintendência, que são responsáveis pelos núcleos. Então, enviamos, ele foi autorizado, a partir da autorização da superintendência, enviamos para as escolas, criamos o formulário para os alunos poderem responder. Então, foi tudo manual mesmo. Nós quisemos fazer online. Por quê? Porque as escolas, elas têm um laboratório de informática muito pequeno, não ia ter, todos os alunos não iam conseguir acessar, né, esse formulário e as respostas, então foi demorado, mas valeu muito a pena, a gente acha, né? Pode passar, por favor. Tá certo. Então, aqui eu trouxe uma passagem, né, da Yamamoto para a gente, que diz assim, vou ler rapidamente. Nos diferentes espaços ocupacionais do assistente social, é de suma importância impulsionar pesquisas e projetos que favoreçam o conhecimento do modo de vida e de trabalho e correspondentes expressões culturais dos segmentos populacionais atendidos, criando um acervo de dados sobre os sujeitos e as expressões da questão social que as vivenciam. O conhecimento criterioso dos processos sociais e de sua vivência pelos indivíduos sociais poderá alimentar ações inovadoras, capazes de propiciar o atendimento às efetivas necessidades sociais dos segmentos subalternizados, alvos das nossas ações institucionais. Então, assim, eu trouxe só para a gente destacar essa importância, né, da pesquisa, do projeto para a nossa profissão, porque eu acho que é ele que vai dar a nossa direção, a direção do nosso trabalho, né? Pode passar, por favor. E aí, aqui, eu vou apresentar um pouquinho do que o projeto trouxe, tá? Do resultado do projeto que a gente fez, dessa pesquisa. Então, foram ouvidos 2.502 alunos dos dois polos, polo 1 e polo 2, aplicado em 11 escolas. Pode passar, por favor. Nós traçamos o atendimento, né, o público que foi atendido, foram alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio. Nós optamos por não fazer com os alunos do Fundamental 1 por conta de questão de maturidade mesmo, para poder responder o questionário, tá? E os alunos do 3º ano também, porque já estava no final do ano, eles não iam ser contemplados, né, com o resultado desse projeto. Então, por isso que nós optamos por eles. Pode passar, por favor.
Eu tentei colocar aqui também o formulário, depois eu posso disponibilizar para vocês através do CRES, quais foram as perguntas, né, que nós fizemos para os estudantes. Aqui eu vou trazer resumidamente assim as coisas mais importantes que mais chamaram a atenção da gente durante a pesquisa. Então, em relação aos arranjos familiares, as famílias nucleares, né, compostas por pais, mães e filhos, as que mais apareceram. Tá aí em segundo lugar, as famílias monoparentais, principalmente chefiadas por mulheres, vem em segundo lugar. Pode passar, por favor. E nós perguntamos para os estudantes qual era a principal motivação que levava, né, eles a estarem, a permanecerem na escola. E a convivência com os amigos apareceu em primeiro lugar, então essa questão da sociabilização, né? Depois, em segundo lugar, estudar. E em terceiro lugar, a merenda, que é a coisa que mais motiva eles a permanecerem. Pode passar, por favor. E os maiores problemas que os alunos apresentaram, que eles trouxeram para a gente, foi a questão da estrutura física dos prédios, e aqui chamou muita atenção, principalmente em relação aos banheiros. Os alunos colocavam coisas do tipo, eram questões abertas, né, questões qualitativas e quantitativas. E aqui eles descreviam muito a questão da falta, por exemplo, falta de fechadura na porta, falta de papel higiênico nos banheiros, falta de espelho. Então, falta de condições assim, nas salas de aula, salas muito cheias, sem ventilador. Então, foram várias coisas que apareceram em relação à estrutura física, a questão da falta de acessibilidade, né, que eles trouxeram. Depois, a falta de respeito e falta de educação, aqui é a questão das relações interpessoais mesmo, né? Que eles colocaram, e o bullying, que apareceu para a gente. Pode passar, por favor. Como pontos positivos da escola, em primeiro lugar, veio a merenda. E aí é uma coisa que a gente até escuta, tem vice-diretor de uma das escolas que a gente atende, ele sempre reforça isso. Ele acredita que os alunos, que a principal refeição que muitos alunos têm no dia é na escola, né? Então eu acho que pareceu um pouquinho confirmando essa informação que a merenda é muito importante para os alunos, é essencial para eles. Depois, os professores apareceram em segundo lugar como ponto positivo da escola e em terceiro, o ensino. Pode passar, por favor. E aqui nós perguntamos a questão dos assuntos de interesse, né, que eles tinham vontade que fossem trabalhados dentro da escola com eles. E aqui eu coloquei em ordem, tá, do que apareceu. Então, o combate ao bullying, em primeiro lugar, saúde mental em relação à depressão e ansiedade, em segundo lugar, combate ao racismo e a prevenção da violência. Então, foram os 4 temas, né, que mais apareceram, os mais solicitados para serem trabalhados dentro das escolas. E aí, com base nessas respostas, é que nós demos continuidade, né, e fizemos a implementação do subprojeto, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Pode passar, por favor, Thalita. Tá. Aí aqui, antes de começar a falar em implementação do subprojeto, eu só queria falar para vocês como que a gente fez, deu esse retorno para as escolas, né? Nós agendamos, fizemos um relatório individualizado por escola, com esses resultados, e apresentamos nos módulos coletivos. No início do ano, nós apresentamos, no início do ano letivo de 2023, apresentamos para toda a equipe de gestores e professores o trabalho. E, assim, alguns, principalmente gestores, não concordaram com algumas respostas, porque eles falaram que os alunos eram muito imaturos para estar respondendo esse tipo de pesquisa, o que a gente não acredita, né? Mas, assim, e outras surpreenderam muito, muito, né, os profissionais, principalmente essa questão do ensino, porque tem uma fala, né, que a gente escuta nas escolas, através dos professores, é que os alunos não gostam de estudar e que os alunos não querem nada com estudo, e eles generalizam, né? Generalizam isso. E o ensino apareceu, né, como motivação e os professores apareceram como qualidade. Então, desmistificando um pouco aí essa fala que a gente escuta no dia a dia, né? Então, a partir
do resultado dessa pesquisa, a partir do resultado do nosso projeto, nós criamos os subprojetos para poder trabalhar com os temas apresentados pelos alunos. Então, foram dois, né, projetos maiores, que é o projeto de convivência democrática e cultura de não violência e permanência nas escolas, e o segundo, combate ao bullying e promoção da cultura de paz nas escolas. Pode passar, por favor, Thalita? Aí, com esses projetos, com os subprojetos, né, nós pudemos colocar em prática as intervenções com a comunidade escolar, dando voz, né, às questões apresentadas pelos alunos. O principal objetivo com eles, com essa implantação, foi promover um ambiente institucional acolhedor, respeitoso e humanizado, buscando proporcionar espaços seguros, inclusivos e que valorizem a dignidade de todos os envolvidos. Pode passar. E a execução dessas intervenções, né, nós fizemos através de conversas, dinâmicas lúdicas, estudo de casos, né, com os alunos e com professores também, contação de histórias e elaboração de materiais educativos. Então, assim, aqui a gente precisou de uma criatividade muito grande, né, porque apesar da gente ter escutado os alunos a partir do sexto ano, nós também implementamos o trabalho com os alunos do Fundamental 1. Então, assim, para chegar nesses alunos, a gente realmente tem que ter uma criatividade, né, coisas mais lúdicas, para poder chamar a atenção deles, né, e fazer com que eles participem de todo o processo. Então, cada ação foi planejada, né, considerando a faixa etária e o contexto sociocultural da turma, buscando sempre a participação ativa dos alunos e a reflexão crítica sobre suas vivências escolares. E também nós desenvolvemos, depois de cada atividade que nós fazemos, tanto com os alunos como com os professores, né, ou com responsáveis, nós fazemos uma avaliação do nosso trabalho, nós pedimos para eles responderem, né, o que eles acharam daquela atividade, o porquê, para eles sugerirem, né, melhorias. Depois a gente faz o levantamento disso. Pode passar, por favor? Aí aqui eu queria trazer para a gente algumas considerações, né, sobre o trabalho. Além do projeto, é porque eu vejo e acompanho, né, participo do grupo do NAI aqui no WhatsApp, que muitos colegas queixam muito da falta de condições de trabalho, principalmente da falta do espaço de trabalho, da sala, do computador, de armário, né, para arquivar material. Então, quando eu cheguei na escola, no primeiro momento, a escola não tinha sala, né, para o NAI está funcionando. E na resolução fala que a escola Polo tem que fornecer, né, sala para o núcleo de acolhimento. Eu fiquei na secretaria por algum tempo e a diretora falava, né, que ia arrumar sala, que ia arrumar sala, só que isso estava demorando um pouco, assim, né, ao meu ver. Então, eu peguei a nossa resolução, que agora ela foi atualizada, né, em setembro, a resolução 1114, imprimi, sentei com ela e mostrei para ela, né, que existe essa resolução que dispõe sobre as condições éticas e técnicas para o exercício profissional do assistente social. Então, assim, ela foi muito acolhedora, mas na hora ela levou um susto. Ela levou a resolução para discutir, né, com a inspetora. A inspetora perguntou: será que foi denúncia? Não, não foi denúncia. Eu conversei com elas, porque realmente a gente precisa e tem garantido, tem que ter garantido, né, esse espaço de trabalho. Então, assim, numa questão de 6 meses, ela construiu uma sala para a gente, numa antiga varanda da escola. Ela construiu uma sala para o NAI. E aí eu trouxe aqui na frente para vocês verem, né, como funciona o nosso espaço de trabalho. Então, eu acho muito importante a gente reforçar essa questão do diálogo, mas não chegar dando ordem, né? Porque, afinal de contas, somos novos nesse espaço da educação, né? Eles estão lá há muito tempo, nós chegamos agora. Então, a gente tem que chegar, vamos dizer assim, devagarzinho, mas mostrando o nosso lugar também, né? Mas tudo com jeito. E aí a gente conquistou esse espaço,
né, de trabalho, a gente tem computador, tem mesa, dá para fazer reunião, tem janela, tem porta, tem armário, tem arquivo. Então, isso realmente foi uma conquista, tá? É, aqui, em segundo lugar das considerações, uma coisa que nós fizemos também quando chegamos, paralelo, né, ao nosso projeto, foi o levantamento dos serviços ofertados no município de São João del Rei, voltados ao atendimento de crianças e adolescentes. E aí nós elaboramos uma cartilha com esses serviços para as escolas poderem ter acesso e orientar, né, as famílias, os responsáveis dessas crianças e para as escolas terem conhecimento também, porque a gente percebe ainda, né, mas percebeu mais quando a gente chegou, que as escolas ficam muito distantes dos serviços da rede, né, e é muito importante essa aproximação. E aí eu até trouxe aqui, né, o último ponto, que é essa importância da parceria com a rede, né, com o CRAS, com o CREAS, com a unidade de saúde, com o conselho tutelar, né, para estar dialogando mesmo, né. Pode passar, Thalita, por favor. Aí aqui é a foto da nossa sala, que eu falei com vocês. Então, as duas mesas, né? Uma da psicóloga, uma da assistente social, cada uma tem seu notebook, a gente guarda ele no armário, o armário tem chave, a sala também tem uma chave, tá? Que fica guardadinha lá na escola, a chave do armário fica só com a gente. E aí a gente colocou na porta da sala, né? O que é o NAI, explicando para quem chega na escola. A sala fica bem próxima à secretaria, bem na entrada assim da escola. Então, para as pessoas poderem visualizar que ali é o NAI, né? Pode passar, por favor, Thalita. Aqui, gente, eu quero pedir desculpa, porque não vai dar para vocês lerem, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o formato da cartilha. E aí, se for interessante, a gente pode disponibilizar em PDF, né, para o CRES e depois ele compartilha com os participantes. Esse aqui é o formato da cartilha dos serviços, cartilha de orientação para a família, com os serviços, né, do município. Então, a gente colocou os serviços de saúde oferecidos no município de São João del Rei. Pode passar, Thalita, por favor. Colocamos os serviços especializados, né? Então, a unidade básica, e depois vem os serviços de saúde especializados. Pode passar, por favor. Os serviços de assistência social, né, oferecidos no município de São João del Rei. E as instituições sociais que atendem, né, crianças e adolescentes. Pode passar, por favor. Né, então, colocamos tudo aqui, colocamos o e-mail também atrás para as escolas, e aí nós imprimimos uma via, deixamos uma via impressa em cada escola e enviamos também por e-mail, né? Porque se as escolas achassem interessante, elas poderiam estar fazendo a impressão também do material. Pode passar, por favor. E aqui, gente, assim, eu vou finalizando, né? Eu acho que eu tô no tempo, né? Não tô passando nada, não. É, a conclusão. É como eu disse, né? Nós somos muito novos na educação, apesar da luta aí ser de mais de 20 anos para a nossa inserção na política de educação. Mas a nossa inserção, né? Ela é recente, né? Então, assim, dentro da minha realidade profissional, da minha atuação, como pontos positivos, né, como avanços, eu vou destacar essa questão do fortalecimento dos vínculos entre os alunos, apesar, né, da gente não estar na escola, de estar visitando, né, de estar em 7 escolas ao mesmo tempo, do público ser muito grande, mas é claro que a gente cria vínculos, né? Então, essa questão do fortalecimento de vínculos com a equipe escolar também e com a comunidade, a ampliação do diálogo, né, sobre temas sensíveis que às vezes nem chegavam na escola, né, para ser conversado, para os alunos terem a oportunidade de conhecerem, como bullying, saúde mental, racismo e violência. A gente sabe que tem coisas aí que está no currículo, mas que são trabalhadas assim de forma superficiais.
Então, essa questão da gente estar ali dentro, da gente conseguir trabalhar, né, e levar a nossa visão para eles é muito importante. É aquela coisa, mesmo que a gente não vai mudar o mundo e nem fazer milagre, mas se a gente conseguir alcançar uma pessoa, né, um aluno, se ele conseguir entender, ele já faz a diferença, né? Então, a maior conscientização sobre direitos e deveres, né, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, e a promoção de práticas pedagógicas inclusivas centradas na convivência democrática. Pode passar, por favor, Thalita. E aí, por outro lado, né, claro que temos os desafios e ainda vai ter um tempo aí pela frente, talvez anos e anos, até a gente conseguir se realizar plenamente. A professora falou uma palavra, um termo, né, que ela usou que eu achei muito interessante, que eu acho que é paciência histórica, né, na terça-feira, que a professora tem que ter. Eu achei isso muito interessante. Então, os desafios encontrados, né, eles reforçam que a política pública que institui os NAIs, né, e que institui, claro, o serviço social e a psicologia na educação, ela necessita de ajustes para atingir sua plenitude, né? Mas a gente está aqui, então o que mais importante é isso, estamos aqui, né? Conquistamos esse espaço, estamos dentro dessa política. E a escassez de recursos, né, humanos e financeiros, porque somos poucos profissionais, né, para um público gigante. Os NAIs, eles não têm verba destinada aos NAIs, então todos os materiais que são desenvolvidos a gente tem que usar de criatividade assim muito grande, porque a gente depende das escolas, delas fornecerem esse material para a gente. A questão de imprimir, questão de papelaria, né? Não tem recurso para os NAIs. Né? Então, essa parte é uma parte muito delicada do nosso trabalho que atrapalha muito também. Né? A sobrecarga dos atendimentos, né, também é um desafio muito grande. Dificuldades na questão de transporte, né, nós não temos a ajuda de custo, a ajuda com esse transporte, e principalmente as escolas que ficam localizadas em distritos e em zonas rurais, elas ficam prejudicadas com o atendimento por conta do transporte, né, e isso atrapalha a continuidade das ações. E, além disso, a necessidade de um trabalho formativo constante com o corpo docente e gestor, visando o alinhamento das práticas escolares aos princípios de acolhimento e não violência. Isso permanece como uma prioridade. Isso, ao meu ver, assim, tem que ser realmente, a gente tem que bater nessa tecla, assim, sempre, porque uma hora eu acho que eles vão ceder e essa visão, né, ela vai mudar, né? Do corpo docente e do gestor, em relação a essa questão mesmo, né, da participação da comunidade, da convivência democrática, do combate a essas violências que acontecem dentro da escola, mas eu tenho esperança, né, que um dia essa realidade vai mudar. Pode passar, por favor, Thalita. E aqui eu trouxe só uma frase para a gente finalizar, uma reflexão do Paulo Freire, que é preciso estarmos abertos constantemente ao novo e ao diferente, para poder crescer e aprender. E aí, tanto nós, como profissionais, como toda a comunidade escolar, né? A gente sempre tem que estar aberto ao novo e ao diferente para a gente poder crescer e aprender. E então eu finalizo, né, por aqui, agradeço a oportunidade, me coloco depois à disposição para responder qualquer dúvida, né, que vocês apresentarem. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Carla, parabéns, um trabalho maravilhoso, o pessoal que está amando. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir todas as apresentações e depois a gente faz um combo de perguntas, tá bom? Bia, por gentileza. Bom, então, boa noite. Considerando aí nosso compromisso anticapacitista, meu nome é Beatriz, assistente social. Sou uma mulher negra, de cabelos cacheados e castanhos um pouco abaixo dos ombros. Eu uso óculos marrom. Estou usando uma camiseta laranja e ao meu fundo tem um guarda-roupa de madeira. É, Bom. Como já foi colocado na apresentação antes, né? Tô na seccional de Berlândia,
Como foi dito também, tenho um pouco mais de experiência aí na área da saúde, na assistência social e na educação tenho um ano e pouco. Eu tenho mania de brincar com o pessoal, eu falo, gente, eu sou a recém-chegada. Diz eles que já passou da hora de eu parar de falar isso. Mas a ideia hoje, pessoal, é a gente conversar um pouquinho. Queria parabenizar o CRES por esse compromisso de fomentar a formação continuada, pelo convite. Acho que foi muito acertado esse ano a gente ter colocado esse momento no terceiro dia. As contribuições, da terça e da quarta com a Eliane e com o Cláudio foram maravilhosas, já tem gerado muitas inquietações em nós aqui. Acredito que no nosso momento de reflexão do ano, em novembro e dezembro, vai reverberar as nossas discussões. E eu acho que essa experiência de troca ela é muito válida, porque esse momento de implementação ele está se dando de forma muito diversa, pelo território, a diversidade territorial, mas também por questões políticas, de financiamento. Então, é fundamental que a gente vá fazendo essas trocas. Também queria cumprimentar o pessoal do GUMAI. Tá todo mundo aqui. A gente se mobilizou em peso para estar participando. Estamos aqui os 3 dias. E essa atividade está inclusa na nossa carga horária de trabalho. Então, isso, dadas as nossas configurações e condições de trabalho, é um saldo muito positivo. Então, vocês vão, pessoal, Líbia, Ingrid, Thalita, Juninho, Priscila, Thaisa, Taira, tô aqui com medo de esquecer alguém. A Raquel, vai todo mundo aí no chat, já aproveitando, socializando com o pessoal e compartilhando e tirando dúvidas e por aí vai. Então, a ideia aqui hoje é só trazer um pouquinho de como a gente tem desenhado e organizado esse nosso espaço. É, Pode passar o primeiro. Então vamos lá. Eu acho que é importante começar dizendo de Uberlândia. É um município de grande porte que fica no Triângulo Mineiro. A rede de ensino, ela é composta por 124 escolas municipais e 52 instituições de ensino, que são geridas por organizações da sociedade civil. É, e aí essas instituições estão contemplam a educação infantil, o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, que é o EJA, né? Nos níveis que correspondem ao ensino fundamental e tem o PEMAJA também, que é a alfabetização também de jovens e adultos. Acho que sinalizar essa questão de um número significativo de instituições de ensino ser geridas pelas OSCs já vai dando um tom de como a educação é aqui no município, né? A rede de saúde é basicamente toda terceirizada e a gente está vendo isso acontecer aí com a rede de ensino também. Então, acho que é um ponto já importante para demarcar, porque aqui no município a gente tem visto esse avanço da terceirização, um avanço de um discurso empreendedor dentro do ensino fundamental já muito grande também. Isso vai gerando aí algumas repercussões no nosso trabalho no cotidiano. Pode passar. Aqui, então, o GUMAI, né? Ele é criado, o Grupo Multiprofissional de Atendimento Escolar, ele foi criado em 2022, com esse decreto municipal. E aí, no decreto, ele já vem trazendo quais são as finalidades desse serviço. Quando a gente olha à primeira vista, assim, não nos gera tanto estranhamento, porque em alguma medida ele tem aí um alinhamento. é, com o documento lançado do MEC, inclusive, mas então ele acaba que dá para a gente tecer algumas críticas, mas de maneira geral tem dado para a gente garantir, viabilizar a direção do nosso trabalho. Então aí ele já demarca aí a questão da articulação em rede, de promover o debate, o combate à discriminação social, racial, sexual, religiosa, já vem trazendo essa articulação necessariamente multiprofissional também. Pode passar. Então, o GUMAI, essa galera toda
que tá aí, eu acho que eu tentei pegar a foto mais atualizada, porque nesse meio de caminho o pessoal entra, sai, enfim. Teve um concurso municipal em 2019 e o decreto ele é de 2022. Teve esse lapso aí de tempo por conta da pandemia, né? Mas os profissionais então foram convocados desse concurso público. Nós fazemos 30 horas semanais e são 30 horas semanais flexíveis. Então, isso significa que tem dias que a gente trabalha 12 horas e tem dias que a gente trabalha de manhã, tem dias que é à tarde, tem dia que é à noite por conta do EJA. Então, é uma carga horária complexa. São 6 horas, mas é complexo essa distribuição. Nós somos vinculados, então, à diretoria pedagógica de um centro municipal de formação, né? Eu acho que isso é algo bem diferente, que eu já dei uma pesquisada e não é algo que tem em todo o município, esse centro, né, de formação. Nele fica, então, localizado nós, mas também fica a coordenação da educação especial, da educação infantil, do ensino fundamental, a diretoria pedagógica. Nesse espaço físico, então, a estrutura dele é uma escola, basicamente, sabe? Então, nele, a gente fica as nossas salas, nós temos 2 salas, então é uma galera em 2 salas, mas minimamente garante telefone, computador, armário para a gente guardar os nossos documentos, armário com chave, garante ali alguns mínimos, mas pode ser melhorado. Uma parte que eu acho que é interessante da gente estar localizado nesse serviço é que ele já vem com uma cultura institucional de promover formações para a equipe da educação. Então, para as analistas, para os diretores, para os professores. Quanto à participação, eu acho que a mobilização, de maneira geral, a gente consegue debater aí que não é uma particularidade só da educação, né? Mas eu tenho considerado que tem sido estratégico a gente estar nesse local, justamente porque ele viabiliza algumas das nossas ações, alguns dos nossos projetos. Além de que a gente consegue começar a criar uma incidência também no processo de gestão. Então, a gente vai fazendo essa interlocução. Eu participei da atividade da Comissão de Educação da Profissional de Limeira. Foi até muito interessante ir percebendo que, de fato, a gente está no cotidiano e no chão da escola, mas a gente tem conseguido pensar algumas coisas para elaboração da política mesmo, né? Então, a gente atua, o GUMAI, né? Ele é composto por uma psicóloga na coordenação, assistente social na referência técnica e 15 duplas de assistentes sociais e psicólogos. A gente tem hoje uma média de 8 a 10 escolas por dupla, com todos os níveis de ensino que eu mencionei anteriormente, é uma média de 5.000 estudantes. Isso também com escolas da área rural, né? Então, por aí, já dá para ver que a gente tem uma sobrecarga de trabalho significativa, assim. E aí a gente não consegue se fazer presente da forma como a gente gostaria e desenhar o trabalho que a gente gostaria em todas as escolas. Pode passar. Não vou me ater muito a isso, a questão da atuação do serviço social, porque a gente fica muito contente, né, de ir ouvindo a Eliana, ouvindo o Cláudio, no sentido de que o direcionamento que o nosso trabalho tem sido construído, ele é, de fato, aquilo que a gente tem acumulado na profissão, né? A gente tem brigado muito para fazer a defesa da educação como um direito social, fazer a defesa da educação pública, laica, de qualidade, inclusiva. A gente tem pensado bastante em relação a atividades coletivas, não só, e também as individuais, mas que vai aí no horizonte de fortalecer a gestão democrática, de fortalecer o protagonismo juvenil, a participação e organização das famílias. É muito rico ter ouvido a Eliana, porque muitas das coisas que ela traz de desafio vai dando um quentinho que não é só nosso, né?
não é só aqui. Então, assim, quando tem essa inserção desses profissionais, é claro que há um desafio muito grande em relação ao reconhecimento. É, não é só da política de educação. A gente teve que refazer constantemente a fala da diferença de serviço social, assistência social, assistencialismo. E aí, dentro da educação, a gente bateu o pé para dizer, a gente não faz a assistência social dentro da educação. É, e aí, claro, né, quando se chega para estruturar um serviço é muito desafiador, mas considero também que é muito potente, porque a chance de você conseguir disputar um pouco mais essa direção, é, ela tem sido maior do que quando você chega em um espaço que a política já é muito enraizada, e aí você ter que dar outro tom ali é um pouco mais difícil. Pode passar, Thalita. Bom, para esse ano, então a gente atua em dupla, em conjunto. Os profissionais, existe um plano de trabalho de serviço social, né, do GUMAI, e cada profissional tem o seu, justamente para trazer um pouco mais das particularidades das escolas. Mas, assim, já andei conversando com os colegas hoje, a gente, depois da aula do Cláudio de ontem, já mobilizou aqui, porque já tá, como já tem 3 anos, né, do GUMAI, já está na hora de começar a revisitar algumas coisas. Para esse ano, então, a organização do trabalho tem sido. Em relação às demandas individuais, eu quis destacar alguns pontos específicos. O primeiro é que o grupo, então, elabora um formulário de comunicação. Ele é um formulário no Google Forms. A gente dispara ele para as escolas e, na medida que a escola entende que tem alguma situação que quer direcionar para nós, eles preenchem esse documento. É um documento que a gente consegue perguntar diversas questões, então, de já provocar a questão do quesito, da coleta do quesito raça-cor, a gente já direciona um pouco para perguntar em que medida que a escola conseguiu fazer alguma articulação em rede, fez algum tipo de encaminhamento, fez algum tipo de atendimento à família. É um formulário que a gente já consegue ali dar uma direcionada em algumas coisas para a escola também. E aí, através dele, a gente recebe essas demandas. Mas é claro, é como a Eliana colocou. Chega e é a gente que tem que fazer o desvelamento dessa realidade, né? E aí, normalmente, as principais coisas que chegam, né? Que são aparentes. As diversas expressões e manifestações de violências, infrequência ou abandono escolar, questões de saúde mental e emocional, necessidade de acesso às políticas públicas, identificação de situações de discriminação, suspeita de trabalho infantil. Eu acho que é bom destacar que todo início de ano, a Secretaria de Educação aqui, ela solta um documento, que é um documento orientador, e dentro desse documento orientador existe um outro documento chamado fascículo, do GUMAI. Lá a gente consegue demarcar aquilo que das nossas atribuições, de como vai ser esse trabalho conjunto, de quais são as ações coletivas, e já deixa algumas orientações para a escola em relação a algumas demandas individuais. Então, ali já traz um fluxo de violência, o que é que precisa ser feito quando tem uma revelação espontânea. A ideia é já instrumentalizar as equipes para lidar já com algumas situações. Então, socializar algumas questões sobre os direitos e por aí vai. Esse fluxo de violência, eu queria dar um destaque para ele também, porque foi uma luta do grupo para poder criar esse fluxo. E aí, na medida que a gente também diz para a escola, olha, escola, vocês também compõem o sistema de garantia de direitos, a gente precisa pensar esse fluxo de atendimento de violência, e isso precisa ser articulado com a rede. Então, foi bem desafiadora a construção, que ele saísse, de fato, de uma forma institucionalizada para isso, de fato, ser implementado na rede, fazer essa articulação com o conselho tutelar. Isso tudo tem sido muito desafiador e eu acho que eu não estou falando novidade para quem está na educação. Acho que é uma realidade que tá aí para a gente
de fato, construir algumas possibilidades de enfrentamento. Mas esse fluxo eu achei muito, assim, ele é importante para nós porque ele também abre a possibilidade da gente fazer essa discussão de violência nesse ambiente escolar com as equipes. Então, para além de fazer o fluxo, de fazer ele sair pela secretaria, de fazer essa mobilização em rede, a gente também começou a levar a discussão de violência para os projetos coletivos. E isso é algo que segue sendo feito. Eu quis chamar atenção também para a questão do desvelar o bullying, porque quando começa esse processo de atuação aqui na educação, se percebe que tem aí uma confusão, né? Tudo é o bullying. E aí é importante a gente ter uma atenção com isso, porque senão a gente coloca o racismo no mesmo lugar do bullying. E aí não tem condições. A gente precisa. Eu parto de um lugar em que a gente vai fazer aí a leitura da realidade a partir de classe, raça e gênero. Então, a gente precisa retomar a formação sociohistórica do Brasil, não a própria, tipo, o John vai ter condições de trazer isso com mais propriedade, mas o gargalo que a educação tem aí com a população negra, que não é um direito ainda universalizado. Então, é um compromisso ético-político nosso fazer a luta antirracista também nesse espaço da educação. Então, não só a questão racial, mas precisa também trazer o machismo, trazer a xenofobia, de fato dar nome, né? Para a gente de fato identificar e então intervir. Então, quis chamar a atenção um pouco para isso, que também é algo que o GUMAI tem tido como compromisso coletivo. Pode passar. E aí, então, a gente faz atendimento individual a partir dessa demanda, né, que a escola faz. E a gente tem alguns projetos acontecendo ao longo desse ano. Então, o Tecendo Saberes, ele é um projeto realizado com diretores e vice-diretores. O que que acontece? O pessoal do Rumar é empolgado, viu, gente? A gente vai identificando e vai se inquietando com a realidade, e aí a gente vai se mobilizando para lidar com ela. Então, a gente entendeu que é extremamente necessário trabalhar com os profissionais. Não, não tem jeito. Tá? A gente precisa fazer essa interlocução com as equipes escolares de maneira geral. Para disputar a direção de algumas coisas, para a gente, de fato, fazer a defesa da diversidade humana. E para a gente incidir nesse processo de gestão democrática. Então, a gente tem que fazer esse diálogo com os profissionais, para identificar quem são nossos pares também. E aí, então, a gente tem algumas frentes de trabalho que se expressa pelos projetos, né? Então, tecendo saberes com diretores e vices. Na parte escrita, que vai no e-book, contei um pouco mais como é que ele está desenhado. Mas a gente faz encontros mensais com os diretores e vices de todas as escolas do município. E a gente tem trabalhado diversos temas, discutido sobre gestão democrática, sobre saúde mental do trabalhador. É um espaço que tem sido muito caro para a gente num lugar de dialogar com esses profissionais para que para a gente se identificar enquanto trabalhador. Que a figura do diretor, às vezes, ela vai se confundindo, né, no cotidiano. A gente não vai vendo ele necessariamente como o par, tudo. Então, existe uma relação de hierarquia entre eles e os professores. Então, tem sido bem interessante fazer essa discussão e também sobre família. Não raro a gente escuta o termo família desestruturada. Então, é um espaço que a gente consegue refletir sobre isso com um pouco mais de calma, porque quem está na escola sabe que é uma loucura. Tenho Conversas em Roda, que é realizado com famílias de estudantes que são público da educação especial. A gente tem participado, algumas duplas têm participado do programa Escola e Comunidade do PROEC, que é um programa do MEC. Tenho Identidades e Relações na Escola, que ele é realizado com estudantes de quinto ano.
E tem o Na Escola para a Vida, que é realizado com estudantes de oitavo e nono ano. Esses com estudantes de quinto, de oitavo e nono, é, é de fato, eu vejo muito do serviço social neles, assim. É um espaço que a gente tem de vínculo direto com os estudantes, da gente debater sobre violências, debater sobre sociedade. O oitavo ano, por exemplo, a gente está em processo de concluir esse projeto esse ano. E os últimos encontros foram sobre a sociedade que queremos, a sociedade que temos, caminhos que a gente vai fazendo. Então, a gente consegue debater controle social com eles, e vendo como eles percebem esse ambiente da escola, mas para além da escola, né? Perspectiva de futuro. Então, tem muitos temas que a gente vai conseguindo fazer essa discussão. E é muito rico, porque ali a gente também vai entendendo e fomentando, né, essa questão do protagonismo juvenil, infanto-juvenil. A gente vislumbra em algum momento chegar ao ponto de a gente conseguir de fato incidir nesse processo de articulação de grêmio estudantil e tudo. É uma discussão que a gente sempre faz com eles. É, mas a gente tem pensado que precisa avançar um pouco mais nessa questão da gestão democrática, mas isso são desafios que são institucionais. A gente custou fazer esse povo liberar os projetos político-pedagógicos. Aqui tem uma forma muito engessada de fazer a revisão desse PPP. Então, a gente está aí com esse desafio de pensar um pouco mais nessa parte do trabalho. Pode passar. E aí, então, para além dessas duas coisas que eu mencionei, a gente tem feito formações para os profissionais da Secretaria de Educação. Estou destacando a de analistas pedagógicos, que é uma formação que já existe e a gente resolveu se enfiar nela. Justamente para a gente fazer discussão sobre medicalização da vida. É uma questão que tem sido muito forte por aqui, acredito que por aí onde vocês estão também. E nesse momento os psicólogos estão sendo assim super parceiros para a gente estar fazendo essa discussão com os analistas sobre família, sobre violência. Então, tem sido um espaço desafiador de estar, mas estamos aí. Além disso, a gente também participa e constrói atividades e eventos em articulação com a rede, não só questões mais amplas, mas a gente também tem conseguido incidir numa relação, principalmente com a saúde, de alguns fluxos em relação que aí vai atrelando, né, esse debate da medicalização e também fazendo algumas articulações com a educação especial. E aí a gente também faz formações internas. É isso, é um grupo que está todo aqui numa quinta-feira, trabalhamos cedo, teve gente que trabalhou à tarde, mas é um grupo de profissionais que tem muito forte esse compromisso com a formação. E aí eu queria destacar uma formação que foi estruturada e realizada no ano passado, da educação antirracista, e através, a gente fez uma parceria com a UFO, que com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que é o NEAB. Fica o convite para pesquisarem eles no Instagram, eles fomentam discussões importantíssimas. Fizemos articulação com outras equipes do CEMEP também, e aí a formação ela abre, né, fazendo uma discussão com os diretores e vices, e é muito bacana isso ter rolado ano passado. A gente também foi revendo como estava a organização do nosso trabalho sobre isso. Isso já incidiu na mudança dos nossos instrumentais, questões dos nossos projetos. Mas esse ano também as escolas estão em processo de construir um planejamento para uma educação antirracista aqui no município. Então, e a gente tem conseguido fazer esses diálogos. Então, isso é muito importante, é fruto de muita mobilização, de muita luta. Pode passar. Eu tô aqui de olho no cronômetro, que eu botei um cronômetro aqui, porque se deixar eu vou falando, mas acabou. Mas, assim, a ideia é realmente só compartilhar um pouco como é que tem sido, algumas angústias. Acho que é bom a gente ter tempo para discussão, para as discussões, mas eu queria fazer algumas considerações, né?
Acho que para o planejamento de 2026, eu acho que é importante destacar que a gente tem refletido aí, devido a uma sobrecarga de trabalho, né? É, formas da gente dar uma redesenhada em algumas das nossas ações. Esses projetos que eu mencionei, pessoal, não são todas duplas que fazem todos. Eu, por exemplo, estou em dois, que é o Tecendo Saberes e um na Escola para a Vida. Normalmente, esses que são com famílias ou estudantes, a gente realiza em uma escola só, a partir da leitura de realidade e também das possibilidades concretas. Queria dizer que a gente tem refletido também sobre a importância de fortalecer e ocupar os espaços de controle social. E aí, enquanto gestão de CRES, eu não posso deixar de dizer, né, sobre a importância da gente seguir se mobilizando para a implementação da lei, né, da inserção de assistentes sociais e psicólogos, reforçar aí o convite para participar da Comissão de Educação e para vocês fomentarem os núcleos de assistentes sociais dos municípios ou região. Eu espero o próximo slide bom, quem convive comigo sabe que eu vivo falando, gente, paciência histórica, então eu não vou repetir essa, mas que sejamos fortes, né? Que a gente faça aí as nossas análises de conjuntura, que a gente tenha aí o pessimismo da razão, mas que a gente tenha bastante otimismo da vontade. A gente está precisando para construir esses espaços. Bia, maravilhoso, viu? A sua apresentação. Beatriz, viu, gente? Muito lindo o trabalho de vocês, bacana. Ô, John, sua vez, obrigada. Vamos lá. Como a Cláudia disse, meu nome é John, eu sou um homem negro, estou com tranças na cabeça, tenho um óculos com armação na cor azul, uso alargadores, tamanho 24, na cor dourada. É, Hoje não tenho bigode, nem barba, e uso um moletom uma cor bege, e atrás de mim tem uma lousa branca. Estou sentado em frente ao meu computador. Então, para iniciar, né, nessa terceira edição do curso de educação permanente, eu acho que só recuperando algumas coisas a Carla e a Bia trouxe, né? Pensando aqui o quanto que vocês conseguem avançar a partir de uma resolução que tem em Minas Gerais, né? Principalmente do NAI, o quanto que isso coopera para o trabalho de vocês, é muito bom. Pensando também no pessoal aqui falando do material, né, que se vai disponibilizar, e aí a Cláudia relembrou muito bem, vai sair um e-book, mas e acho que isso mostra, né, o quão importante e rico é ter esses espaços, né, de ideias para a gente trocar sobre as nossas experiências de trabalho, porque é daqui que sai muito plano de ação, muito projeto para a gente executar no aonde a gente está trabalhando, né? Considerando que nenhum trabalho é o certo, nenhum trabalho é o ideal, a gente precisa entender a realidade do nosso território onde a gente está trabalhando, né? E aí também, acho que já iniciando da forma que a Bia finalizou, não posso deixar de falar, acho que já entendendo a minha apresentação, eu também estou na coordenação aqui da seccional da BCDMRR, do CRES São Paulo, e o quão que esse espaço, e aí eu sou suspeito em falar, né, o quanto que esse espaço que o CRED Minas proporciona, com essa formação, de educação permanente, com as reuniões da Comissão de Serviço Social na Educação, o quanto que isso é rico para a execução do nosso trabalho. Porque isso aqui ninguém pode fazer se não for nós, eu falo nós, né, que está na direção, e nós, trabalhadores assistentes sociais, que também construímos o CRES. Porque a implementação da lei, vários outros atores podem fazer, né? Sindicato, núcleos de assistentes sociais,
próprio governo pode incidir nisso, mas falar da execução, do exercício do nosso trabalho, só nós trabalhadores ou o conselho que fiscaliza a nossa profissão, então isso aqui é muito rico. Eu acho isso aqui o máximo, né? E aí, então, já correndo para a apresentação, você pode pular lá para a terceiro slide, Thalita, por favor. Isso. Eu fiz ele no esquema que eu escrevi o artigo, então, já pulando para como que eu introduzi, né? Quem construiu tanto esse trabalho que vai para o e-book, quanto o trabalho que a gente está fazendo aqui em Osasco, né? Eu preciso sublinhar mais dois nomes, que é o João Ferrari, outro assistente social, e a Fran, que é minha companheira que também é assistente social aqui da equipe, que eles que contribuíram e fizeram junto comigo esse texto. Então, eu faço questão de sublinhar o nome deles aqui. Para além disso, né, toda a equipe nas construções que a gente faz nas nossas reuniões, e também, para além disso, esses espaços aqui que eu ocupo, aprendendo com outros municípios, através das nossas leituras e através é, da minha audição aí dessas experiências que vocês vêm trazendo. Então, eu precisava falar isso, que a gente costuma falar, né, que essa construção, ela é histórica, a Carla falou muito bem, há mais de 20 anos nessa luta, a implementação, a promulgação da lei em 2019, é um trabalho recente, porém é um trabalho coletivo, né? Mesmo sendo a experiência daqui de Osasco, ela traz, junto da experiência de Osasco, um pouquinho das experiências de Minas, um pouquinho aqui das experiências de Limeira, de Cotia, da galera lá de João Pessoa. Então, aqui em Osasco tem esse trabalho de todo mundo, né? Pode passar, se quiser. E aí, eu vou começar falando um pouco de quem que é Osasco, né? É um município aqui da Zona Oeste de São Paulo. Ele tem cerca de 634 quilômetros quadrados, é um município bem grande. A história dele, né? É um município que é ocupado pela população indígena. Ele começa a ser industrializado e hoje, né, é considerado aí uma cidade de serviços. Perdeu-se um pouco dessa característica industrial, passou a ser uma cidade de serviços. Ela é sede de grandes empresas, né? Então, a sede do SBT está aqui, a sede do Bradesco está aqui, a sede do iFood está aqui, do Mercado Livre está aqui. Então, é um município que é bem rico. Não sei se eu coloquei, acho que depois eu lembro. Pelo IBGE, tem um IDH alto, em desenvolvimento humano alto, cerca de 728 mil habitantes. Desses 728 mil, 52% são de pessoas brancas, 47% de pessoas negras e o outro, né, 1% aí entre indígena e pessoas amarelas, segundo o IBGE também, esse último censo. A população jovem que a gente tem de 0 a 19 anos compreende 23% dessa população total que eu falei. Pode passar. Quando nós fomos inseridos aqui no município, o prefeito era o Rogério Lins. Ele teve aqui em Osasco por 2 mandatos. No final do ano passado, ele foi nomeado como secretário da Cultura do município de São Paulo, do Esporte e Lazer, desculpa, pelo então agora prefeito, né, Ricardo Nunes. Quem foi eleito, o atual prefeito, é o Gerson Pessoa, cunhado do Rogério Lins. Então, o Gerson Pessoa era deputado estadual, veio agora como prefeito. Ambos são do Podemos, ambos forte aí defensor, né, e apoiador do nosso queridíssimo governador Tarcísio de Freitas. Nossa rede de ensino, ela tem 177 escolas. Dessas 177 escolas, 34 são escolas parceiras e 143 são escolas municipais. Então, a gente só tem acesso a essas 143 escolas, as escolas parceiras a gente não tem acesso, é outro funcionamento, outra forma de administração.
É importante também falar que todos os cargos dos profissionais da educação são cargos efetivos, então são cargos via concurso público. Porém, a gestão escolar, coordenação, vice-direção e direção sob cargo de confiança. São professores efetivos, têm suas salas de aula, porém, eles são realocados nos cargos de gestão. Pode passar. E aí, eu acho que, falando sobre o nosso trabalho, né, aqui na educação básica, educação básica, porque aqui em Osasco o município ele atende desde da educação infantil até o ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, tá? Do sexto ao nono ano, e ensino médio é responsabilidade do Estado já. Não diferente do trabalho que a Carla e a Bia trouxe, a gente também trabalha de forma itinerante. E aí, né, eu acho que esse trabalho itinerante ele já gera uma confusão, porque nós também estamos lotados no CEFOR, no Centro de Formação de Professores, aqui próximo à Secretaria de Educação, então a gente não está lotado na própria secretaria, é um centro de formação onde agrega nós, daqui da equipe de técnicos, a equipe de pedagogos do AE, as supervisões de ensino, as gerências de ensino e o administrativo dessa equipe toda que eu acabei de falar. Deixa eu ver, eu estava falando que gera uma confusão, porque como a gente trabalha dessa forma itinerante, nós vamos para as escolas, então partimos aqui do Sefor para ir para as escolas, e ao chegar na escola, se a gente ainda não tem uma relação constituída com essa escola, há essa sensação que nós viemos do Secretaria de Educação, então somos algum tipo de chefia, ou estamos indo para a escola para fiscalizar o trabalho dessa escola. Sendo que a gente tem tentado nos colocar como trabalhadores dessa escola, mesmo tendo mais de uma escola de referência, né? Então, acho que é uma das coisas que a gente tem tentado desconstruir. E isso é o que dificulta um pouco a nossa relação com a escola. A gente se colocar como trabalhador dessa escola, mesmo que de uma forma precarizada, sair desse lugar, né, de trabalhadores ali da Secretaria de Educação como uma gestão dessa escola, e estabelecer essa relação para que a gente possa intervir de uma forma mais qualitativa, né? É, A gente também tem tentado fazer um trabalho com as escolas, elas entenderem que elas também compõem a rede intersetorial. Eu acho que isso já fala sobre esse próximo ponto, da gente ser essa porta de entrada, né, para as outras políticas, porque a sensação que a gente tem é que as escolas ainda são uma ilha dentro do território, então esse difícil acesso ao interior da escola, e também essa não compreensão da escola procurar sua rede do entorno, essa rede setorial, para trabalhar em conjunto, né? A partir do momento que a gente entra como assistente social psicólogo, né? Trazendo essas demandas sociais, trazendo essas demandas psicológicas, e aí a necessidade de articular com outros serviços, para que a gente possa trabalhar em conjunto, a escola começa a entender que ela precisa trabalhar no âmbito coletivo, que sozinha não dá para fazer educação, e aí, assim como os outros serviços, as outras políticas também precisam de nós, né? Para a gente completar essa integralidade dessa família, nós também precisamos deles, às vezes, para algum encaminhamento específico de uma criança individualmente, mas também para ações mais coletivas, né? Por exemplo, aí já falando de algumas experiências, hoje mesmo, em alusão ao Agosto Lilás, e a gente só conseguiu fazer essa atividade hoje em uma das escolas, porque a gente também precisa adequar, né, as agendas de todos os equipamentos. Nós fizemos uma atividade coletiva em uma das escolas que é referência minha, para falar sobre o combate à violência contra a mulher, né?
Então, a gente fez um trabalho de panfletagem na saída da turma da manhã e na entrada da turma da tarde. E aí, tanto com os pirueiros que levam as crianças, quanto os responsáveis que vai levar suas crianças ali também na escola ou buscar, para conversar sobre isso, é uma panfletagem, dialogando sobre os serviços que atendem nesses casos. E enquanto estava rolando essa panfletagem, também tinha uma equipe com os professores e outros trabalhadores da escola conversando e discutindo com eles lá no horário do HTPC também sobre essa questão do combate à violência contra a mulher e de que forma que isso atravessa ou impacta as crianças e o desenvolvimento escolar das crianças lá dentro da unidade escolar, né? Então, aí com isso, a escola vai entendendo, né, por exemplo, que a violência afeta essa criança, porque a partir do momento que ela participa dessa violência e ela chega na escola, ela chega de uma forma totalmente traumatizada, então como que a escola acolhe isso e quem que a escola procura a partir do momento que ela se depara com esse fato, né? Nós, técnicos, chegamos no município de Osasco no ano de 2022. Eram 7 assistentes sociais. No início entrou somente assistentes sociais. Depois que os psicólogos, como eu disse, daquela equipe do AE, veio para a nossa equipe e foi também chamado mais psicólogos desse concurso do número 2 de 2019, que foi o que nós prestamos. Então, hoje, né, atualmente, nós somos em 6 psicólogas e 5 assistentes sociais. Também trabalhamos 30 horas semanais, porém, não tão flexível como a Bia trouxe, porém, a gente consegue flexibilizar no sentido de vir no período da manhã, no período da tarde, às vezes à noite, para fazer algum tipo de atividade mais específica, mas a gente não consegue flexibilizar esse horário de um dia a gente pode trabalhar 10, no outro a gente pode trabalhar 3. Isso ainda a gente, não sei se é uma conquista, né? Mas a gente não conseguiu dialogar isso ainda, pode passar. O nosso cronograma mensal, ele tá da seguinte forma: de segunda-feira a gente vem para o Cefor, se reúne todos os técnicos. A gente tem conseguido estabelecer isso ultimamente. Ou a gente faz de 15 em 15, então numa segunda-feira reúne a equipe da manhã ou a equipe da tarde, e na outra segunda-feira reúne. Justamente para a gente discutir o que a gente está atendendo, quais são as demandas que estão chegando, o que está vindo de demanda indevida, quais são as intervenções que a gente está fazendo, quais são os equipamentos que a gente está buscando, quais são os fluxos que a gente precisa estabelecer com os equipamentos, o que a gente precisa dialogar com a Secretaria da Educação, o que a gente está precisando, aonde que a gente deve fazer mais embate, enfim, é esse espaço que a gente tem para tentar, de alguma forma, trabalhar de uma forma homogênea, mesmo considerando todas as nossas particularidades. A partir também do nosso plano de trabalho, a gente entendeu que não íamos dar conta de todas as escolas, então, como eu disse, são mais de 140 escolas para 11 técnicos. Então, a gente delimitou, hoje a gente só atende prioritariamente as escolas de ensino fundamental, isso dá 53 escolas, se eu não me engano. A de educação infantil a gente atende via protocolo digital, que é um tipo de ofício que a gente tem aqui no, na rede de ensino. Então, esse protocolo chega para a nossa coordenação. Mesmo a gente não atendendo, né, de forma direta a educação infantil, a gente já tem essas escolas de educação divididas e referenciadas para os técnicos. E aí a gente vai, se tiver alguma demanda, nas escolas de educação infantil. Agora, a de educação fundamental a gente atende prioritariamente, então a gente organiza a nossa agenda. Como eu disse, segunda-feira a gente se reúne, os outros 4 dias a gente tem para ir para essas escolas. Conforme a necessidade que a escola nos apresenta, conforme as intervenções que a gente vai fazer,
conforme a forma mais adequada que a gente acha que, que deve dispor essa nossa agenda, né? Então, se a escola um está demandando a nós mais que a escola 2, 3 e 4, isso eu estou falando porque hoje cada técnico, né, tem entre 5 e 6 escolas, então a gente vai despender a nossa agenda mais para essa escola um. Outro ponto, né, que eu lembrei, não estamos divididos aqui com duplas. Então, cada técnico, assistente social ou psicólogo, tem a sua referência de escolas. Então, hoje, cada técnico tem entre 5 e 6 escolas. E aí, a gente, como eu disse, a gente faz a nossa agenda conforme a necessidade que a escola nos traz. Hoje, a nossa coordenação da equipe, que coordena a nossa equipe, é a mesma pessoa que faz a gestão do AE. O AE, aqui no município, é uma equipe muito mais estruturada que a nossa equipe técnica, porque ela está há mais tempo. E também, arrisco a dizer, porque é a pupila dos olhos dessa gerente, né? Ela ama a educação inclusiva, então ela se dedica a isso. A gente considera que por isso, né, ela não tem tanto tempo para coordenar a nossa equipe, então ela nos deixa um pouco mais livre, a gente pode trabalhar de uma forma mais autônoma, isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. A gente não tem muito tempo com ela, são coisas pontuais que a gente consegue conversar, então ela deixa a gente mesmo trabalhar da forma que a gente acha mais adequado, né? Eu falo que é bom, mas é ruim, porque às vezes a gente precisa fazer articulações de uma forma mais ampla, de uma forma mais macro, e a gente acha que seria ela essa pessoa ideal, sei lá, para fazer essa mediação com o secretário e talvez com o conselho tutelar, para a gente estreitar um fluxo, com a própria saúde, que a gente tem aqui muita dificuldade, só que a gente não tem essa pessoa dela, né, para conseguir sentar com a gente e estabelecer uma ação para a gente pensar essas coisas. Por outro lado, a gente consegue fazer as intervenções que a gente quer lá no território, conforme a demanda que o território nos traz. Então, o exemplo que eu dei da ação que a gente foi hoje, que nós fizemos hoje na escola, foi a partir ali do território, da escola que é uma das referências minhas, junto com o CRAS, com o CRMVV e com a Secretaria da Mulher. Então, a gente, como técnico ali naquele território, tem essa liberdade para fazer a articulação que a gente quer, da forma que a gente acha que é mais adequado. Quando a gente vai falar sobre essa coordenação na reunião, a gente sempre tem um embate, né? E aí eu vou jogar isso aqui porque eu também queria entender de vocês como que vocês percebem isso. Hoje a nossa coordenação é uma pedagoga. Como eu disse, ela também é gerência do AI. Tem técnicos na nossa equipe que defendem que deveria ser ou um assistente social ou um psicólogo para fazer essa coordenação. E aí, eu entendo, né? Isso aqui é uma coisa particular minha, porque eu defendo algumas coisas diferentes da minha equipe, tá? Eu entendo que, se a gente está falando de uma coordenação técnica, logo, uma psicóloga, ela não pode fazer uma coordenação técnica do serviço social de assistentes sociais. Ela vai fazer uma coordenação técnica da psicologia. É impossível ela fazer a coordenação técnica do assistente social. Mas, se a gente está falando de uma coordenação da equipe administrativa, que ela vai administrar aquela equipe, aí independe da profissão dela, né? O ideal seria que essa coordenadora entendesse o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho aqui na educação, para que ela pudesse defender nossas ações aqui na educação. E aí, quando a gente vai falar de defender um psicólogo, um assistente social, a gente pode correr o risco de ter um assistente social ruim coordenando a nossa equipe e acabar por dificultar todo o nosso trabalho, né? Vamos usar os exemplos que a gente tem, por exemplo, na assistência, né? Uma equipe muito boa que constrói várias ações e aí chega uma coordenação, seja da psicologia do serviço social, que é uma coordenação de cargo de confiança e acaba barrando todos os trabalhos que aquela equipe quer fazer. E é isso que eu defendo. Se é para uma coordenação administrativa, para administrar aquele coletivo, independe. Então, a gente precisa achar um trabalhador bom, que coordene muito bem.
Mas se a gente está falando de coordenação técnica, então eu acho que a gente precisaria entender o que é o conceito de coordenação técnica, para a gente não confundir os conceitos. Avançando, né? Nós fazemos a avaliação da nossa equipe sempre anualmente, porque a gente tem um instrumental via Google Forms, a gente pena para isso, mas, né? E aí, como ó, eu falei lá no início, escutando as experiências dos municípios, de alguns que não conseguem sistematizar o seu trabalho, de outros que tem algum instrumento de sistematização, mas não consegue fazer essa análise, a gente tem como muito caro aqui na nossa equipe preencher esse Forms, que é um formulário que a gente utiliza para toda demanda que a gente atende nas escolas, a gente preenche esse formulário, porque ele nos dá uns dados que a gente no final do ano consegue avaliar para entender o que a gente consegue superar, o que a gente precisa avançar, ou o que a gente precisa recuar, o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado. E aí pode passar. Esses dados é do ano passado. Acho que algumas pessoas, pode ser que algumas pessoas que estão aqui nessa reunião já ouviu, porque da última vez que eu falei sobre experiência de Osasco, eu usei esses mesmos números, mas eles são muito bons, acho que para a gente até entender como que se dá o nosso trabalho aqui em Osasco, o que que a gente está fazendo de errado, algumas também concepções que a gente tem que a gente precisa avançar, porque a gente já está parada, acho que em algumas demandas, e poderia estar alcançando outras. Então, deixa eu só diminuir aqui, porque tá pegando bem. Aí, agora foi. Mais 50% dos nossos atendimentos da equipe técnica foram destinados à gestão escolar. O que que isso significa? A gente vai para a escola porque a gestão escolar pediu para a gente ir lá para conversar, diversos motivos. A gestão da escola que nos chamou porque a criança está bagunçando muito, a gestão da escola que nos chamou porque a criança está batendo, está violenta, a gestão da escola que nos chamou porque a criança está com muito piolho, foi a gestão da escola que nos chamou porque a criança está sofrendo violência e não sabe o que fazer, foi a gestão da escola que chamou porque está nos pedindo algum tipo de formação para fazer com os professores. Então, 50% do nosso atendimento no ano 2024 foi para atender e destinado à gestão escolar. 30% dos atendimentos que a gente fez foi para as famílias. E aí, aqui tem umas aspas, quando a gente vai falar de família. 18% direto aos professores e 13% às crianças. E aí, quando a gente olha isso aqui, né, o que que a gente quer mudar nessa pirâmide? A gente quer passar a atender 50% às crianças e 13% à gestão escolar. E aí eu fiquei com brilho nos olhos quando eu vi os projetos da Carla fazendo essas ações direto com as crianças. Sensacional. Na próxima segunda já vou trazer isso aqui para a equipe, porque é uma das coisas que a gente quer superar. E também com os exemplos da Bia, eu já tinha conversado com a Bia sobre as ações que ela estava fazendo e essas ações que ela faz com os adolescentes, essas trocas que ela tem, né, com as crianças e adolescentes. Então, esse é um desejo nosso aqui em Osasco, que a gente não conseguiu fazer ainda. Tá bom. Outro dado que a gente tem é que 44% das visitas às unidades escolares foram requisitadas e 41% foram visitas instantâneas. Então, é aquilo que eu falei conforme o nosso cronograma. 44% das visitas foi algum desses atores do último indicador que eu dei que nos fez da escola. 41% foi nós que nos expomos ir, seja para continuar a intervenção, seja porque a gente fazia tempo que não ia naquela escola, enfim. E outro dado que a gente tem é que as maiores demandas identificadas foram demandas institucionais, então a gente vai lá para fazer HTPC, reunião com família,
parada pedagógica e etc. Isso constitui 29%. E aí eu quero voltar lá naquele primeiro indicador. Essas reuniões com famílias, né? E aqueles atendimentos, 30% lá, feito à família, pouquíssimas vezes foi nós que solicitamos a família. Fala, ó, agenda com essa família, fala para essa família vir na escola, que eu vou estar tal dia, eu preciso conversar com essa família. Seja para fazer uma entrevista, enfim. A maioria das vezes foi porque a escola já tinha marcado a reunião com essa família e pediu para que nós fôssemos participar dessa reunião. E aí a gente chega lá e fica refém dessa reunião, porque outra coisa que eu tenho muito receio, né, de como que a gente está fazendo essas mediações com essas famílias, porque a sensação que nós temos é que a gente ainda está muito no lugar de pacificador dessas famílias. Então, a escola tem uma relação com muito atrito com essas famílias, aí vai lá o assistente social ou o psicólogo para fazer a mediação dessa relação, né? Sendo que muitas das vezes, não vou falar a maioria, muitas das vezes, a família tem alguma razão naquilo que está acontecendo, ou a família está mal orientada no que está acontecendo, e aí a gente fica meio que numa saia justa, porque como que a gente vai orientar a família naquele momento que o atrito já está colocado? Então, a gente não consegue fazer um trabalho preventivo nesse sentido, né? Pensando que eu acho que a gente tem um papel fundamental quando a gente vai pensar a educação, de orientar essas famílias sobre os direitos que essas famílias têm na política de educação. Porque a gente tanto fala de garantir o direito à educação, ao acesso e permanência, mas eu fico muito ressabiado se a gente está se aprofundando nas leis que constituem a nossa política de educação para poder orientar essas famílias sobre os direitos que ela tem ali no cotidiano da escola, sabe? Quais os caminhos que ela deve percorrer para que seja garantido algum tipo de direito do filho dela permanecer ou ter uma educação de mais qualidade ali naquela unidade escolar. E às vezes isso vai contra a vontade daquela gestão escolar que a gente está trabalhando, né? E aí eu acho que isso fala muito da relação que a gente está estabelecendo naquela escola, da escola entender qual que é o nosso trabalho naquele espaço, e aí principalmente do assistente social. Eu acho que por isso precisa ficar muito nítido, né, qual que é a função social do serviço social ali naquela, naquela instituição, naquele espaço socioocupacional, para que quando chega esse momento, os outros trabalhadores entenda por que que a gente está fazendo certo tipo de mediação, ou por que que a gente está defendendo certo tipo de direito, ou por que que a gente está problematizando algo que para a escola está dado, sabe? E aí, né, tem outra coisa que a gente também aqui, quando eu falei que a gente está tentando superar, que é chegar nessas crianças, porque para nós aqui, a gente está muito incomodado que a gente não consegue chegar no principal usuário dessa política, que são as crianças e adolescentes. Considerando que sim, né? A lei federal 3935 fala que a gente tem uma equipe multi para trabalhar com a comunidade escolar. E eu estou pensando muito nisso. O que que é esse com, né? Porque com, eu até anotei aqui, com é uma preposição. A gente está falando desse com de uma preposição de companhia, então a gente vai trabalhar com a comunidade escolar, então eu vou trabalhar com o meu par professor, vou trabalhar com o meu par diretor, vou trabalhar com o meu par coordenador pedagógico para aquela criança, ou eu vou trabalhar através da preposição de instrumento meio? Eu vou trabalhar com o professor, então eu vou fazer formações do professor. Eu vou trabalhar com a gestão, então eu tenho que primeiro fazer um trabalho sociopedagógico com essa gestão para ela entender os direitos que essa criança tem. E aí eu fico muito incomodado que até eu chegar na criança, eu precisei me desgastar pra caramba, né? Porque eu tenho professores conservadores, eu tenho diretores
grotescos, violentos, enfim. Então, estou pensando muito nisso também, né? Para avançar. Outra demanda identificada que a gente percebeu no ano de 2024, né? Tem gente perguntando o que é HTPC. Horas de trabalho pedagógico complementar. Outra demanda que chegou, questões de comportamento, isso chega direto, então, criança violenta, chama o assistente social psicólogo. As questões comportamentais. Questões relacionadas a crianças com deficiência, então, eu acho que um, um, um eu ia ser capacitista, né? Eu pensei numa palavra, aí veio outra, capacitista de novo. É, esse a decisão do conjunto Cefes-CRES, né, de dialogar e pensar onde o capacitismo foi muito acertado e é um caminho sem volta, né? Porque a gente precisa se apropriar muito do que a gente tem de dimensão da concepção de deficiência, para que quando a gente chega nas escolas, a gente entenda que o nosso principal papel lá é tirar as barreiras para que aquela criança consiga se desenvolver no âmbito educacional, né? E aí, às vezes, o laudo que a escola sempre persegue, né? Que essa criança precisa do laudo, é o aval para garantir direitos para essa criança. E aí parece que é um tiro no pé. Então, a gente precisa aprofundar nisso, né? Que o serviço social tem entendido de deficiência para a gente trabalhar nessas escolas. Porque também é uma das questões que mais pega para a gente em escola. E aí, principalmente com esse boom do autismo, né? Enfim. E a outra demanda que a gente identificou com mais incidência são de vítima ou suspeita de violência. Então, tanto direta, crianças que são violentadas, como crianças que veem violência. E aí tem outro ponto de provocação. Eu acho que hoje eu vim só para provocar, né? A violência que nós, trabalhadores da educação, fazemos com essas crianças. Porque quando a gente fala de violência, né, suspeita, vítima de violência, a gente pensa nessa criança que chega com vergão no corpo, né? Essa criança que chega com hematoma no corpo. Só que a gente não se atenta, não se sensibiliza para a criança que é violentada psicologicamente. Você não vai ser ninguém na vida porque você não consegue fazer exercício de matemática. Gritos constante. Esses dias eu fui conversar numa sala de aula justamente sobre isso. O que você é? Sou assistente social. Você trabalha em conselho tutelar? Não. O conselho tutelar tira as crianças de casa, né? Não, também não. Tá? Aí vamos discorrendo, e aí eu acho que é outra habilidade que a gente precisa ter, falar com crianças, e é independente da idade, né? Que é uma dificuldade que eu também tenho. Então, se a gente trabalhar em educação infantil, a gente precisa saber dialogar com crianças de até 5 anos, 6 anos de idade, né? Como que a gente vai falar? A gente tem uma dificuldade de falar o que é o serviço social na educação para um adulto, como que a gente vai explicar para uma criança o que a gente faz numa escola? Acho que esse é um dos nossos principais exercícios da educação, né? E aí explicando que é violência, tal, grita violência, gente. E aí todo mundo falou sim, um falou não, não acho que é. Por que você não acha que é, fulano? Porque minha professora grita comigo, por que é violência? Então é isso, essa referência, né, das referências que ele tem, que pratica violências com eles, e aí como que essa dificuldade que a gente tem de descortinar isso, para que a gente consiga chegar, às vezes, não na demanda que a escola está nos dando, mas a demanda que a gente precisa devolver para a escola, né? Que às vezes a gente não consegue dialogar sobre violência porque a própria criança não está entendendo que ela está sofrendo violência. Então, como que a gente vai mexer nesse vespeiro? Pode passar. E aí, para a gente fechar, nosso trabalho hoje, né, é de reorganizar o nosso plano de trabalho. Então, a gente está pensando em trabalhar com escolas polos,
Então, a gente está pensando em escolher, já que a gente tem. Eu falei que a gente tem 11, mais uma, e aí para ajudar, né? Uma pessoa está de licença, não criticando a licença dela, ela pediu licença para terminar seu doutorado, ok. Então, hoje a gente está com 10 técnicos. Então, a gente está reorganizando nosso plano de trabalho para trabalhar com escolas polos, e aí nessas escolas polos tem um assistente social, um psicólogo, a gente está objetivando priorizar as nossas ações nessa escola polo para que os nossos indicadores seja que a escola e a Secretaria de Educação entenda como que seria minimamente um trabalho que tivesse um assistente social, um psicólogo que desse uma atenção devida para aquela escola. Então, a gente está tentando organizar nosso plano de trabalho nesse sentido. Considerando que a gente tem um número insuficiente de profissionais, então o nosso plano de trabalho também está nesse sentido, para a partir do momento que a gente mostra nossos indicadores, aonde que nós chegamos, pedir mais profissionais para a Secretaria de Educação, não conseguir ver as duas atividades anteriores, porque eu tinha compromisso, ontem um dos compromissos era a minha defesa, mas eu já fiz, né, essa atividade com o Cláudio, e aí como que o plano de trabalho é também um instrumento estratégico nos espaços sociocupacionais que a gente está trabalhando para algumas articulações que a gente quer fazer, às vezes, com os nossos superiores, né? Não tem como a gente fugir, se a gente quer mais profissionais, a gente está trabalhando com um serviço público, a gente precisa mostrar, infelizmente, para essas pessoas por que é necessário mais profissionais. Já que a lei federal é uma lei genérica, se ele quisesse colocar só um assistente social e psicólogo, ele poderia colocar, é isso o trabalho, né? Então, a gente está nesse sentido, para o ano de 2026 já está com um plano de trabalho novo, e aí muito no esqueleto que o Cláudio trouxe, acredito que o Cláudio trouxe ontem, detalhado, porque entendemos que é um documento público, então as pessoas precisam entender o que a gente está fazendo aqui no município, quem são essas profissões, e aí para sair desse modo clínico da psicologia, desse modo assistencialista, para que não confundam com a assistência, né? Precisam entender o que o serviço social faz na educação, enfim, para que também a gente chegue como eu disse, superar esse trabalho de pacificação das famílias, acho que passar por uma ideia de defesa dos direitos dessas famílias, dessas crianças e adolescentes, e com isso a gente também, como eu disse lá atrás, né, nossa coordenadora nos deixou com uma certa liberdade, então a gente tem tentado se aproximar com algumas figuras importantes da secretaria, inclusive o próprio secretário, de uma forma autônoma, para fazer reuniões com ele. Já conseguimos uma, e aí é isso, né? Desses 3 anos e meio, mais ou menos, que a gente está aqui, a gente conseguiu falar 2 vezes, uma com o secretário anterior e agora uma com ele. Na reunião, ele disse que não, vamos fazer essas reuniões mensais ou bimestrais, vamos estar todo momento dialogando e tal. Achamos isso ótimo. A partir dessa reunião com ele, falamos com outros setores, porque eu acho que o que tem. E aí, volta, né? Essa resolução que o NAI segue, por exemplo, eu acho que dá um arcabouço muito bom para vocês, até isso faz a própria secretaria reconhecer o trabalho de vocês, coisa que aqui em Osasco a gente não tem, então a gente tem que abrindo esse matagal, até para entenderem quem é a nossa equipe, conhecerem a nossa equipe, a gente se fazer conhecido e sinalizar que em determinados setores a gente pode contribuir também, né? Então, por exemplo, outro exemplo, quando a gente vai falar sobre garantia de direitos de pessoas com deficiência, de outras crianças com deficiência, que não está conseguindo acessar a escola, às vezes porque é cadeirante, e aí nos acionam. Então, a partir do momento que esse setor começou a conhecer o nosso trabalho, as articulações foram mais rápidas e as intervenções também passaram a ser mais rápidas, né? Então, acredito que é entendendo a seriedade do nosso trabalho e a importância também do nosso trabalho, para que a gente não precise judicializar isso, né? Não precise ir para a defensoria, nem para o MP, que isso seja tratado aqui dentro mesmo. O próximo é o obrigado, né? Gente, no geral,
Osasco tá assim. Eu fico muito feliz e aí já anotei várias coisas aqui para conversar com a nossa equipe, porque a gente entende que aqui a gente também está sobrecarregado, por isso que a gente não vai fazer milhares de ações, de planos de ações, era o nosso desejo, só que a gente sabe que se a gente construir essas ações, a gente vai querer fazer, isso vai sobrecarregar nós mais ainda, vai deixar o nosso trabalho ainda mais precário e vai deixar o nosso trabalho na escola ainda mais deficiente. Então, por isso que a gente tem priorizado ir para as escolas, e aí tá no nosso plano de ação também, né? A gente está brincando que a gente no início do ano ou do semestre vai abrir editais dentro da nossa equipe interna para que quem quiser fazer algum plano de ação nos traga um projeto de plano de ação para que a gente discuta junto e delibere junto se esse plano de ação vai ser executado durante o ano ou o semestre ou não. Senão a gente vai continuar trabalhando só nas escolas, através da Escola Polo, e é isso.